Olá, como vocês estão? Espero que bem. Um irmão me pediu para eu fazer uma refutação a esse vídeo. O título é Quem é o Espírito Santo? Eu não conheço esse pastor, é um pastor da Igreja Adventista. Não o conheço pessoalmente, foi o primeiro vídeo que eu vi dele. E já de início quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa desse pastor, não o conheço, então não posso falar, e mesmo se eu conhecesse, não poderia falar nada contra a sua pessoa. Quero deixar bem claro aqui que vou fazer uma refutação em cima do ensinamento, da exposição, da explicação que ele dá sobre o tema, tá certo? Feita essa observação, peço que sejam bem ponderados aí nos comentários. Se quiser concordar, discordar, tudo bem, mas vamos ser polidos, né? Vamos ser cristãos na nossa abordagem, né? Tratando com cortesia, com educação aí a pessoa dele. E quanto a mim, não me importo, se vocês quiserem me xingar, se vocês quiserem, não me importo, fica a critério de cada um de vocês. Não ligo para isso, tá? Se eu estou me expondo aqui é porque eu estou preparado para tomar pedrada, para ser criticado, para ser xingado, então fiquem à vontade, tá bom? Mas eu peço que vocês analisem com atenção essa refutação e confirme. Vou deixar aí no comentário do vídeo todas as referências e ao final a indicação de um livro de minha autoria para vocês confirmarem aí todas as informações, tá certo? Então vamos lá, vamos assistir o vídeo. Na UCOB, nós acreditamos que um discípulo precisa ter 5 marcas. Só para quem não sabe o que é o COB é União, se eu não me engano, Centro-Oeste Brasileira, não é isso? União Centro-Oeste Brasileira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nome dele é Gilson Magalhães, está escrito aqui Evangelismo, pelo que parece, ele é o departamental de evangelismo da UCOB. Eu creio que seja isso, tá? O vídeo é de 2 meses atrás, tá? Então, levem isso em consideração. Pode ser que daqui a algum tempo, quando você assistir esse vídeo, ele já não vai estar mais nessa função. Mas vamos lá, vamos continuar. Que mostra que ele é um discípulo fiel de Cristo Jesus. Nós chamamos de as 5 marcas de um discípulo. A primeira delas é cada membro buscando o batismo do Espírito Santo. Mas precisamos responder então algumas perguntas, por exemplo, quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? E o que é porque algumas pessoas não acreditam ser o Espírito Santo uma pessoa. Então agora ele tocou num ponto interessante. Ele fez a pergunta, quem é o Espírito Santo ou o que é o Espírito Santo? Ele vai falar aqui de alguns textos, mas antes eu quero mostrar um texto para vocês. Bom, eu fui ali, peguei minhas Bíblias, eu estou com essa Bíblia aqui, a Bíblia do Ancião. Para quem não sabe, é uma Bíblia que tem, inclusive, até o logo da Igreja Adventista. Ó. Bíblia do Ancião, tem alguns estudos bíblicos aqui atrás. Essa Bíblia é na versão Almeida, revista e atualizada. E eu estou também com essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel, tá bom? É interessante essa pergunta que ele fez. Quem é o Espírito Santo ou o que é o Espírito Santo? Tá? Eu vou fazer o seguinte. Enquanto vocês assistem, porque eu já assisti esse vídeo, eu vou procurar aqui uma passagem e vocês vão assistindo aí. Então a gente vai para a Bíblia ajudá-lo agora a ter essa clareza do Espírito Santo. Quando nós estudamos esse tema na Bíblia, só o Antigo Testamento apresenta 123 menções do Espírito Santo, que inclusive deixa claro para a teologia do Antigo Testamento que é uma pessoa que está agindo, porque a maneira como é colocada a ação do Espírito Santo, a partir da criação, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, quando Deus está criando, diz a Bíblia, o Espírito pairava sobre a face das águas. Então nós temos o... Agora aqui é necessário uma correção. Nessa fala dele, ele cita esse texto aqui, olha.
Eu vou projetar aqui na tela para vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está assim na Almeida Corrigida Fiel. Outras versões fala pairava sobre a face das águas. Então ele diz que na criação o Espírito pairava sobre as águas, mas aqui vocês percebem que não é na criação. Ó, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas, nem a luz existia ainda. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E agora eu pergunto a vocês, se essa terra estava sem forma e vazia, existia trevas sobre a face do abismo, se o Pai e o Filho estavam lá no céu, com a terra nessa situação caótica, por que uma suposta terceira pessoa estaria aqui nessa escuridão, nesse planeta sem forma e vazio, pairando sobre as águas? Se ele é de fato uma pessoa, nesse contexto, nesse verso, ele estaria como que boiando nas águas? Com que objetivo? Percebe-se então que não existe lógica nessa interpretação. Fica mais compreensível essa explicação aqui, olha. Essa explicação aqui, o significado da palavra espírito. Do hebraico e do aramaico, ruach, né, que é fôlego, vento, elemento vital, mente, ou do grego pneuma, fôlego, vento, espírito. Tá? A descrição é longa, eu não quero cansar vocês, mas o fato é que essa referência aqui é do próprio Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, da CPB. Tá? Então, traduzindo esse texto de Gênesis 1, verso 2, essas versões bíblicas aqui, olha, todas elas traduziram a palavra ali, Espírito de Deus, como um sopro de Deus, um vento de Deus. Assim fez a Bíblia Tebe, né? O sopro de Deus pairava na superfície das águas. Assim fez a Bíblia de Jerusalém, um vento de Deus pairava sobre as águas. A New Jewish Bible, com um vento divino locomovendo-se sobre as águas. A New Revised Standard Version, enquanto um vento de Deus movia-se sobre as águas. Tá? A versão ESB, e o poder de Deus movia-se sobre as águas. A versão de Knox, e sobre as águas movimentava-se o fôlego de Deus. E a JPS, e um vento de Deus movimentava-se sobre as águas. Então, para vocês não acharem que isso daqui é algo que eu criei, que eu inventei, eu coloquei aqui para vocês, olha, coloquei aqui para vocês a foto de duas dessas traduções, dessas versões bíblicas que eu tenho aqui. Uma delas é essa aqui, a Bíblia de Jerusalém, que diz, ó, olha a foto aqui da primeira página aqui dessa Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra era vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um vento de Deus pairava sobre as águas. Tá vendo aqui? Agora, olha como está nessa versão aqui, ó, a Bíblia Tebe. Lá em Gênesis 1, verso 2. O sopro de Deus pairava na superfície das águas. Então, nós vemos aqui que por esse verso, o primeiro verso que eles usam na Bíblia, né? Logo no início, ali no princípio, ele não se fundamenta como sendo ali uma terceira pessoa. A palavra espírito ali dá uma conotação de vento. Se nós entendermos, então, que um vento de Deus movia as águas de uma terra vazia e vaga, sem forma e vazia, isso fica mais compreensível e aceitável de que se entendermos que uma terceira suposta pessoa estaria num mundo caótico como esse, boiando, enquanto as outras duas estariam no céu, antes de descerem para criar tudo que foi criado nos 7 dias nos 6 dias da criação, né? No 7º sendo criado aí, então o repouso, o descanso. Mas vamos continuar vendo o que o Espírito Santo na criação, de maneira direta agindo na criação. E nós temos agora lá no batismo de Jesus a presença do Espírito Santo de maneira especial como um elemento para a recriação do pecador, não da pessoa de Cristo que não era pecador, mas do pecador ao ser batizado.
E o comando de Jesus é esse na... Agora que ele usa uma explicação que, honestamente, eu nunca tinha ouvido de nenhum pastor e lido em nenhuma literatura adventista. Eu tenho várias aqui, como vocês podem perceber. Que o Espírito Santo ali era uma indicação da atuação de uma terceira pessoa na recriação da humanidade. De fato, ali naquele texto, quando fala que o Espírito pairou ali em forma de pomba, aquilo não é uma referência a uma terceira pessoa, mas a pessoa do próprio Cristo. A pomba, no sistema ritual de santuário, ela era o animal mais simples e mais humilde que um pobre que não tinha condição de comprar uma ovelha podia usar para oferecer em sacrifício. E tinha que ser uma pombinha branca representando a Cristo, a pureza de Cristo. A própria senhora White vai defender isso em vários textos aí dos seus escritos, defendendo que aquela pomba representava a Cristo e era uma pomba de luz, que vinha diretamente do céu, uma pomba de luz do trono do Pai, né, indicando aí a aprovação e a unção do batismo de Jesus, derramando sobre ele aí o Espírito Santo, tá? Vou deixar todas as referências aí, todas elas estão no meu livro também, Em Defesa da Fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, vocês podem baixar gratuitamente. Vai ficar tudo o link aí para vocês. Agora ele vai falar sobre a grande comissão. Vamos ver o que ele diz. Comissão, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Então aqui ele usa a explicação, né, do batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, como se este texto desse uma indicação de que o Espírito é uma pessoa, porque ele está sendo citado ali ao lado de Pai e ao lado de Filho. Mas algumas coisas são interessantes de nós analisarmos nesse texto. Por exemplo, se nós vermos qual é o nome do Pai, vamos ver que é Jeová, ou Yahweh, ou Javé, dependendo das traduções bíblicas. O nome do Filho é Jesus, né? Existe uma polêmica aí se é Yeshua, se é Yahusha, se é Yahushua, se é qualquer outro desses nomes, mas o fato é que o Filho também tem um nome. Ele foi chamado também de Emanuel. Nós, como adventistas, cremos que o arcanjo Miguel também é um dos nomes de Cristo, né? Mas qual é o nome do Espírito Santo? Você já parou para analisar isso? De fato, a Bíblia não se refere ao Espírito Santo como tendo um nome, né? O segundo fator que nós podemos analisar é que nenhum discípulo de Jesus batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os batismos registrados em Atos foram feitos em nome de Jesus. Os textos são Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:48, Atos 19:4 e 5, e também Atos 22 ali, não me recordo exatamente agora o versículo, se é o 16, mas se vocês forem ali em Atos 22, vão ver também que a invocação era invocado o nome do Senhor sobre a pessoa que estava sendo batizada ali, que no caso era o apóstolo Paulo, tá bom? Então, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele já foi comprovado aí através de vasta literatura, vou deixar as referências aí para vocês, de que ele foi um batismo introduzido na igreja cristã no 3º, 4º século. Ou seja, a igreja primitiva, ela batizava em nome de Jesus apenas. Ela não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto ele foi inserido, então, nas cópias aí do Novo Testamento do 3º e 4º século. Tá certo? Vamos continuar analisando a defesa que ele faz. E é uma pessoa da divindade. Lá em Isaías capítulo 6, quando ele tem uma visão do templo, ele diz que viu o Senhor. Aí ele diz que viu o Senhor. Só que agora João, no capítulo 12, está dizendo que Isaías, naquela visão, viu Jesus. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 28, diz que ali, quando Isaías viu, ele viu o Espírito, que foi o Espírito Santo que falou com Isaías. Então quem é que estava lá? Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estavam conversando. Esta defesa, de fato, é um pouco embaraçosa,
E para quem não tem o conhecimento exato do que exatamente estava sendo dito ali nessas situações, nessas circunstâncias, pode ser levado a crer que de fato ali era 3 pessoas que estavam conversando, mas o texto ele não fala que ali existia 3 pessoas conversando. Aqui é um acréscimo que ele está fazendo. O fato é que ali em Isaías está se fazendo referência a Jesus, né? A Jesus. Quando Paulo vai falar disso lá no Novo Testamento, ele está fazendo uma referência a Jesus como o Espírito Santo. Porque se nós pegarmos, por exemplo, textos como Atos 16, 6 e 7, vamos ver que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Jesus. Se nós pegarmos o texto de Gálatas 4, verso 6, vamos ver que o Pai enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então, o Espírito Santo, neste contexto, ele é uma referência ao próprio Cristo, e não a uma terceira pessoa. Eu quero dar a vocês um verso aqui, eu quero citar a vocês um verso do próprio Isaías, que vem nos ajudando a compreender que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Isaías, capítulo 63. Isaías 63. Vamos ler do verso 7 até o verso 14. Olha o que diz. Celebrarei as benignidades do Senhor. Eu estou lendo na versão revista e atualizada. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Quem é esse anjo da sua presença? Da presença de Jeová, né? Ou do Senhor, como cita aqui na Bíblia revista e atualizada. Quem é o anjo da sua presença que salvou o povo? Vamos continuar analisando. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então aqui está falando sobre o povo que saiu lá de Israel, né? Do Egito, foi conduzido lá no deserto. Agora vejam o verso 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus. Aqui está falando que o povo de Israel, eles entristeceram o Espírito Santo de Deus. Nesse contexto aqui, quem é o Espírito Santo de Deus? É o mesmo que está sendo citado no verso 9, o anjo da sua presença, o anjo da presença de Deus. O mensageiro do Pai, porque o Pai não iria com o povo. Ele disse, se vocês pegarem lá o capítulo 33 e 34 de Êxodo, vocês vão entender que Deus ele falou, eu não vou no meio de vocês, porque se eu for no meio de vocês, eu vou consumir vocês. Porque vocês são um povo muito rebelde. Eu vou enviar o meu anjo para que ele vá com vocês. E não sejam rebeldes contra ele, porque nele está o meu nome. Né? Especificamente ali no capítulo 23, verso 20 em diante, fala sobre isso, que o nome do Pai, o nome de Jeová estaria nesse anjo, que é o seu próprio filho, o seu representante, o seu mensageiro. Então, o anjo da presença de Deus, o seu próprio filho, também é citado aqui como sendo o seu Espírito Santo, que o povo entristeceu. Então, entristecer ao Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, já nos mostra que é entristecer o anjo da presença do Pai, que é o seu próprio Filho. Vamos ver o que continua dizendo. Pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse, onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs neles o seu Espírito Santo? Olha aqui, tá vendo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Olha só. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso.
Então, quem é esse o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Jeová? Porque na versão de Almeida antiga está o Espírito de Jeová. Quem é esse Espírito de Jeová que Deus descansa ao povo? Quem é que conduzia o povo numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite? Senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu declaro com vastas referências bíblicas e do Espírito de profecia, tudo isso daí no meu livro Em Defesa da Fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vou deixar disponível aí para vocês baixarem e estudarem, tá certo? Então, o Espírito Santo falado aqui em Isaías, falado no Novo Testamento, quando ele aparece num contexto que de fato ele atua como uma pessoa, é uma referência ao próprio Cristo, tá? E não a uma terceira pessoa. Em lugar nenhum da Bíblia nós vamos ter um texto claro que fala que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Vamos continuar. Quem há de ir por nós? Lá na criação, façamos o homem. Lá na Torre de Babel, desçamos e confundamos. Veja a obra de Deus para salvar. Todo esse plural eu explico no meu livro, tá? O façamos era o pai falando com o filho. O vinde, desçamos e confundamos era o filho falando com os anjos, tá? Tudo isso está no espírito de profecia, que os pastores, infelizmente, estão ignorando, né? A ação do ser humano numa ligação indissolúvel, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos para o Novo Testamento agora provar na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa. Romanos, no capítulo 8, no verso 27, eu quero ler para você. Aqui de maneira muito clara, fala assim, ó, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Aqui está dizendo que o Espírito Santo tem uma mente. Então tem que ter uma personalidade para ter uma mente, é uma mente, então é uma pessoa. Efésios capítulo 4:30 diz, não entristeçais o Espírito. É a mente de Cristo, né? Outro texto fala aqui que nós temos a mente de Cristo. Vou pegar aqui para vocês. Ó, 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tá? Então, aqui, ó, se vocês pegarem o verso 14, ó, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E se vocês pegarem lá, voltarem lá para Isaías 40, verso 13, Isaías 40, verso 13. Vocês vão ver assim, ó. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Tá? Então, o Espírito do Senhor citado aqui é o próprio Cristo. Tá bom? Então, quando fala da mente do Espírito, está falando de Cristo. E esse texto que fala do intercessor, existem outros textos importantes para lançar luz sobre ele. Por exemplo, 1 Timóteo 2, verso 5, 1 Timóteo 2, verso 5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ó, 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não falou, ninguém vem ao Pai a não ser por nós. Por ele e por uma terceira pessoa. Então, Jesus, ele é o único caminho ao Pai. Se nós entendermos que existe uma terceira pessoa que também leva a Cristo ao Pai, nós estamos, então, fazendo Jesus de mentiroso, porque ele disse que ninguém vai ao Pai, a não ser por ele. Ele disse por mim e não por nós. Tá? Vamos continuar aqui analisando o que ele diz. Então ele pode ser entristecido. Nós temos em Atos capítulo
capítulo 8, ele falando, e em outros textos da Bíblia, é a ação de uma pessoa que fala que se entristece e outras coisas mais relativas a uma pessoa. Então, tudo isso se aplica à pessoa de Cristo. Existem vários textos, está no meu livro aí, e vocês podem pesquisar na Bíblia também. Existem vários textos que falam do Espírito de Cristo. Por exemplo, o Espírito que inspirou os profetas. Se vocês pegarem aqui 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 a 12, olha o que diz. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Olha aqui o Espírito de Cristo aqui, olha. Que neles estava nos profetas, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam para escutar. Então aqui, no mesmo contexto, primeiro ele é chamado de Espírito de Cristo e depois de Espírito Santo. Vocês pegarem aqui, por exemplo, Filipenses também, aqui em Filipenses 1,19, olha o que diz, ó. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então aqui o Espírito de Jesus Cristo é citado. Existem vários outros exemplos, como aquele de Atos 16, 6 e 7, onde o Espírito ele não permite que os discípulos vão pregar em determinado lugar, e depois ali ele é chamado de Espírito de Jesus, né? Enfim, vamos continuar aqui analisando a defesa dele. Agora, veja o que o apóstolo Pedro fala com Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, e ele diz assim para Ananias: Ananias, por que encheu o teu coração, capítulo 5, verso 3, Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. No final do verso 4 ele diz: não mentisse aos homens, mas a Deus. Agora não é só uma pessoa, agora o Espírito Santo é Deus. Então, se vocês levarem em consideração que o próprio Pedro escreveu lá na sua epístola, 1 Pedro 1, verso 11, ele chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Tá? E Cristo tem a natureza divina. Aliás, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, ela está falando da natureza divina de Cristo, a sua onipresença. Existem várias referências, volto a dizer, vou deixar aí no livro para vocês consultarem, porque se eu for falar todos aqui, o vídeo vai ficar muito maior do que já está. Então, o Espírito Santo é a natureza divina de Cristo, a sua onipresença, tá certo? Vamos continuar aqui analisando. Na Bíblia, o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, ele diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Final do verso 18, ele diz: somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, vírgula, o Espírito. Então, se nós pegarmos aquele texto que fala que há um só Senhor, né? Aqui a referência, o Senhor é o Espírito, é uma referência ao próprio Cristo. O Senhor é o Espírito, Jesus é o Espírito, tá? Ele leu apenas o verso 17 e 18. Se vocês continuarem a leitura, por isso que é muito importante não acreditar 100% no que alguém fala, a gente precisa checar. Por isso que eu estou dando as fontes aí para vocês checarem, tá? No capítulo 4, na continuação aí, o capítulo 3 ele encerra no verso 18. No capítulo 4, olha o que diz lá no verso 5, ó. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Cristo. Então, quem eles estavam pregando como Senhor era Jesus. Então, quando eles chamam o Senhor de o Espírito,
o apóstolo Paulo ele está fazendo uma referência a Cristo, o Espírito de Cristo. Tá certo? Vamos continuar. Então, o Espírito é chamado de Deus, é chamado de Senhor, ele tem uma mente, ele tem uma personalidade, então ele é uma pessoa divina para nós na Bíblia. Tudo se aplica a Cristo, a pessoa, a personalidade divina de Cristo, a sua natureza divina. Agora, qual é a nossa relação com o Espírito? A Bíblia nos pede para sermos cheios do Espírito. Então, nós pertencemos a Deus pela criação. Tá, antes dele falar essa frasezinha de efeito, ele fala duas frases de efeito aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês um texto aqui de Atos agora e outro depois lá de João. Vamos para o de Atos primeiro. Atos capítulo 2, verso... Olha que interessante. Capítulo 2, verso 32 e 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Verso 33, agora. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Pai, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, Pedro aqui ele não chama o Espírito Santo de este, chama o Espírito Santo de isto. Porque como uma pessoa pode ser derramada? Então, nesse contexto aqui, o Espírito Santo é o poder de Cristo que foi derramado sobre os discípulos, tá? Existe outro texto que dá essa mesma ideia. João, capítulo 20, verso 22. Vocês podem acompanhar comigo aí, se vocês estiverem com as Bíblias de vocês. João, capítulo 20, verso 22. Vou ler do verso 21, ó. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, Jesus soprou o Espírito Santo, o pneuma santo, porque aqui está no grego, né? Pneuma. Então, Jesus soprou o pneuma, soprou o sopro, o vento santo sobre os discípulos. Aqui o Espírito Santo dá uma conotação de um poder que procedeu do próprio Cristo, porque uma pessoa, uma terceira pessoa, uma quarta, uma quinta, qualquer que seja, não pode ser soprada por outra. Então, ao Jesus soprar o Espírito Santo aqui sobre os discípulos, ele estava soprando o seu poder. Então, aqui esse texto é um texto claro que mostra que o Espírito Santo procede do próprio Cristo, tá certo? Lá em Atos, ele já veio como um vento, ele veio como um vento impetuoso que encheu toda a casa ali e ele apareceu em forma de línguas de fogo, né? Então, se nós pegarmos aqui todo o Novo Testamento e analisarmos sobre este aspecto, vamos conseguir encaixar os textos que não abordam, que não apresentam o Espírito Santo como uma pessoa, mas como uma coisa, como isto, como esse de Atos 2:33, como sendo o poder de Cristo, e os textos que o apresentam como uma pessoa que pode ser entristecido, que guia a igreja, que fala, que tem todos os atributos de uma pessoa, são aplicados à pessoa do próprio Cristo, tá certo? E aqui eu quero ler um outro texto, que é Atos 3, verso 13, que diz assim, ó, vou ler do 13 até o 15. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, esse é o discurso de Pedro no templo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus. Então aqui dá a ideia de um Deus triuno. Qual era o Deus dos judeus? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A quem glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo,
e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Tá? Então, existem muitos textos que falam, né? Por exemplo, eu quero ler aqui para vocês agora, 1 Coríntios, melhor dizendo, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4 a 6, diz assim, ó, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Vamos ver que Deus é esse que Paulo fala aqui. Verso 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Verso 6 agora, olha que interessante. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então, quando diz que o Senhor é o Espírito, está chamando a Jesus de Senhor ali. O Senhor Jesus que é o Espírito. E não um terceiro Senhor, um segundo, um quarto, um quinto. Né? Aqui é dito claramente, há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Será que Paulo estava falando algo diferente do que o próprio Jesus disse? Vamos ver o que Jesus disse em sua famosa oração do capítulo 17 de João. João 17, verso 1 a 3. E essa eu quero ler na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. João 17, verso 1 a 3. Diz assim: Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Agora veja o verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então o próprio Jesus falou que a vida eterna está em conhecer ao Pai somente, como o único Deus verdadeiro. E ele, Jesus Cristo, como sendo o enviado desse Deus verdadeiro. Mas agora vamos ver, esses são apenas alguns textos, existem muitos outros, vocês podem ter acesso aí através do meu livro, tá bom? Vamos ver as frases de efeito desse pastor e depois vamos fazer um fechamento aqui sobre este vídeo. Pertencemos a Jesus pela redenção, como nós costumeiramente falamos, mas e qual é a nossa relação com o Espírito? O apóstolo Paulo diz que nós não somos de nós mesmos, nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele habita em nós. Então, nós somos de Deus pela criação? Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu quero mostrar aqui alguns textos para vocês que Espírito Santo é esse que está sendo falado. Se é uma terceira pessoa ou se é o próprio Cristo. Vamos ver. Eu quero te mostrar aqui duas passagens, existem outras, tá? Vocês vão poder ter acesso a várias outras no meu livro, mas eu quero mostrar aqui só duas para vocês, para o vídeo não ficar mais longo, que ele já ficou, tá? Que fala que esse Espírito Santo, do qual nós somos o templo dele, para ele habitar em nós, é uma referência ao próprio Cristo. Ele é o Espírito Santo. Quero mostrar dois textos para vocês que falam sobre isso. O primeiro deles é Efésios, capítulo 3, verso 14 a 17. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, que Paulo fala aqui, tá? Aqui é Paulo, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, qual que é o Espírito do Pai? Aqui ele está falando do Pai. Qual que é o Espírito do Pai? Olha o que ele completa no verso 17. Ó. E assim habite Cristo no vosso coração. Olha que interessante. Então, ele fala no final do verso 16, ó, mediante o seu Espírito no homem interior. E aí, no 17, ele complementa. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Tá?
Então, se nós pegarmos, por exemplo, João 14, 23, que é só um complemento para esse verso aqui, não é aquele segundo lá que eu ia mostrar para vocês, João 14, 23. Ó, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, esse plural aqui, viremos, está se referindo ao Pai e a Jesus, tá? Então, aqui fala claramente que esse Espírito de Deus que habita em nós é o Espírito de Cristo. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Agora, o próximo texto que eu quero mostrar para vocês, mas não o último, é Hebreus capítulo 3, verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Tá vendo? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, aqui é uma referência, né, muito clara, falando que quem habita em nós ainda chama o nosso interior de a sua casa, a casa de Cristo. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Então, é muito claro, né? A palavra de Deus é muito clara. É só um estudo superficial que nos leva a entender erroneamente que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Somos de Jesus pela redenção e somos do Espírito pela habitação. Deus é Deus. Aqui é uma frase de efeito, né? Aqui é uma frase de efeito. Isso não é bíblico. É uma frase de efeito que eles usam para, através de técnicas de lavagem cerebral, de programação neurolinguística, incutir na mente das pessoas coisas que a Bíblia não está dizendo. Deus para mim, Jesus é Deus comigo e o Espírito Santo é Deus em mim. Mais uma frase de efeito. Quem quer habitar em nós é Cristo. A testemunha verdadeira lá, né, ao Conselho de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Quem quer entrar é Cristo. E por isso que a mensagem à igreja de Laodiceia ela não tem sido atendida pela igreja adventista do sétimo dia, porque eles estão querendo um terceiro que habite neles, enquanto que é o próprio Cristo que está querendo habitar. Eu mostrei aqui 2 textos para vocês, existem muitos outros que mostram para nós claramente que quem quer habitar em nosso interior é Jesus. Citei de cor aqui Gálatas 4, verso 6, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Então é Cristo que quer habitar em nós. Esse terceiro aí, precisamos ter muito cuidado com essa interpretação, com essa teologia, porque ela não é bíblica. Então você pode desenvolver uma relação linda com a pessoa do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Por isso nós acreditamos que cada membro precisa ser cheio, buscar diariamente a pessoa do Espírito Santo para ser um discípulo de Jesus Cristo. Precisa buscar a pessoa do próprio Cristo, o seu Espírito, o Espírito do Filho de Deus. É Ele que quer habitar em nós. E se nós não compreendermos isso, a chuva serôdia cairá, pessoas do nosso lado receberão o poder, tá? E nós ficaremos aí só observando e ainda acusando, falando que essas pessoas estão sendo usadas por Satanás, que é o que já acontece, né? Então precisamos ter muito cuidado para não cairmos nesse erro. Então eu espero que vocês tenham compreendido. Está feito aí, irmão, não vou mencionar o seu nome porque você não me autorizou, né? Mas é um irmão muito amado, muito querido aí lá do norte do Brasil, que pediu que nós fizéssemos esse vídeo. E o vídeo está feito aí. Compartilhem à vontade. Deixe os comentários se você concorda, se você discorda. Vamos ser respeitosos, né, uns com os outros. Vamos ter o verdadeiro Espírito de Cristo, né, a mansidão, a cortesia, o amor verdadeiro de uns para com os outros. E vamos buscar o verdadeiro Espírito Santo para que sejamos cheios de toda a plenitude de Cristo, para chegarmos à estatura de varões e varoas, de homens e mulheres
plenos em Cristo Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Aproveitem aí os demais conteúdos do canal, tá? Vou deixar aí ao lado para vocês várias playlists importantes para vocês assistirem sobre os eventos proféticos finais, coisa que o seu pastor não vai dizer a você, mas foi tudo revelado aí a mensageira do Senhor, tá no espírito de profecia, coisas importantes que vocês precisam ter acesso, tá? Uma outra playlist muito importante também, que é Israel Antiga e Moderna, que mostra como os ensinamentos originais da Igreja Adventista foram sendo alterados ao longo do tempo. É muito importante que vocês assistam essa playlist e as outras aí do canal, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem todos com a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.